Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja Deus louvado. Nossa Mãe, Maria Santíssima. amados irmãos, caríssimas irmãs, celebrando o Dia Mundial das Missões, dentro deste mês dedicado de forma especial à dimensão missionária da Igreja, é bom sempre recordar que se nós somos batizados e como consequência trazemos em nós o Espírito Santo de Deus, com as suas virtudes e os seus dons, nós também devemos assumir a missão. Para o católico não é um direito você ser missionário, é uma obrigação, é um dever. Então devemos nos colocar a serviço desta missão que é salvar almas. A primeira missão da Igreja, a minha e a sua missão, é salvar almas. Simples. E como consequência, as demais graças e virtudes na nossa vida serão percebidas. Então nunca percam o foco. A missão da Igreja é salvar almas. Padre, não é dar pão ao pobre, é salvar almas. Dar pão ao pobre é uma consequência, é um dever nosso. Mas o que adianta dar o pão material em detrimento do pão espiritual? Então nunca se esqueçam disso. Para que os desavisados não usem a palavra de Deus para deturpar a missão da Igreja. Infelizmente, dentro do seio da Igreja, adentrou várias ideologias, pensamentos, inclusive a chamada teologia da libertação, que tira Deus do centro e coloca o pobre. E o Papa Francisco, de forma muito sábia, vai dizer: o socialismo, o comunismo roubaram do Evangelho esta dimensão de pensar no pobre, porque eles usam o pobre para buscar o poder. E o verdadeiro Evangelho, ele não vai buscar o pobre para ter poder. Primeiro, o convite é entender que pobreza é essa que a palavra de Deus se refere. É a pobreza em espírito. Porque se a missão, repito, é da Igreja, é de Cristo, não é nossa, então a gente tem que buscar imitar o dono da missão. E Cristo se fez pobre, assumiu a nossa carne. Ele que é esta humildade encarnada vem nos ensinar que se nós desejamos a glória de Deus, a gente tem que ser pobre, e pobre em espírito. E sendo pobre em espírito, a gente sim vai ter este cuidado também com aqueles que necessitam da veste, do pão material, daquele que precisa de uma palavra de consolo, de admoestação, de advertência, daquele que precisa do nosso ombro estendido no momento de sofrimento. E a CNBB se pronunciou dizendo do perigo de usar a religião para fazer política partidária. Isso acontece na Igreja há décadas. Não vos deixeis enganar. O pobre para nós não é motivo de renda. O pobre para nós é salvação. Primeiro eu tenho que entender que eu devo ser pobre para que eu possa me voltar ao outro. Inclusive tem uma frase, me perdoem, agora não me recordo de quem seja, mas que diz assim: tem pessoas que são tão pobres, tão pobres, tão pobres e só têm dinheiro. A nossa missão é ser consolo para o outro, salvando a alma dele para Deus. Então que nós possamos antes recordar isso. Precisamos ter humildade, irmãos, porque caso contrário, nós iremos assumir a missão para uma autojustificação, como nos ensina o Evangelho. Quando nós assumimos a missão que é de Deus, que é da Igreja, a gente faz primeiro por amor a Deus e a salvação das almas, e não como se fosse um prêmio para nós, ou como se fosse para nós um sopro do nosso ego, no sentido de dizer assim: olha, eu sou digno, olha como eu sou merecedor de anunciar a palavra. Conversava com uma pessoa e ela dizia assim: Padre, eu vou deixar a igreja porque eu não me sinto digno. Eu digo: digno você não é mesmo.
como eu também não sou, mas Deus conta com a nossa generosidade de coração, no sentido de dizer: Senhor, eu sou pecador, o Senhor sabe do barro que eu vivi, o Senhor me conhece, mas eis aqui, Senhor, o meu coração, a minha alma, as minhas mãos, os meus pés para servir na missão, e eu me permito ser transformado pela sua graça. Porque algumas pessoas às vezes acham que são médicos, né? Eu sou padre porque eu sou melhor que os outros. Eu sou freira porque eu sou melhor que os outros. Já que eu tenho um matrimônio, eu sou melhor do que aqueles que não têm. Se eu coordeno uma comunidade, se eu coordeno uma pastoral, porque eu sou qualificado para isso. A palavra de Deus vai nos dizer que Deus, Ele qualifica os seus santos. Ou seja, antes de dizer ao Senhor: eis-me aqui para abraçar a missão, eu tenho que ter no meu coração a reta intenção de ser santo, vivenciando essa pobreza. Entra no templo para rezar dois homens, um publicamente pecador e o outro publicamente, aparentemente correto. Seria o homem da igreja, o homem da lei. E se a gente prestar atenção, quando esse fariseu ele vai rezar, ele diz Deus. Sabe? Você está no livro, Deus, né? Eis-me aqui. Jejuar uma vez por semana, como a Santa Igreja pede? Não, eu jejuo 2 vezes. Meu dízimo não é R$10, não, é 10% de toda a minha renda. Ele está dizendo a Deus: minha pauta. Ele está se colocando como exemplo. E em detrimento do outro: obrigado, porque eu não sou como esses pecadores. Ele está se auto-justificando. Ele usa também a religião para se auto-promover. E aí vem o pecador, que não é digno e nem sequer levanta os olhos para o céu, e ele chama não Deus, ele diz: meu Deus, tem piedade de mim, porque eu sou pecador. E aí Jesus completa: esse foi justificado pela graça de Deus. Porque a graça de Deus encontrou no coração daquele pecador o quê? A abertura para transformar a vida dele. Não é que Deus se compraz do pecado, não. Não é que Deus está dizendo: que lindo, então continue, volta para lá, continue a pecar, mas seja assim bonzinho. Não é isso, não. A graça encontrou a abertura para transformar aquele coração. Já o outro, que se auto-justificou, infelizmente, ele não se permite conhecer a Deus, porque inclusive ele não conhece o próprio coração. Então, é bom sempre recordar também: olha a pobreza, terminou a missão, bata no peito e diga: eu sou um servo inútil, porque é isso que você é. E você tem que agradecer a Deus a possibilidade de estar servindo a Ele. Nos encontros ocasionais, já disse aqui, repito, aí sempre colocar uma imagem de Jesus com o dedo apontado, dizendo: eu preciso de você. E aí no encontro ocasional, na hora da partilha da palavra, ele disse: eu não concordo com este letreiro. Tinha até uma imagem: por que não? Porque ele não precisa de mim. Ele quer precisar. Sabe por quê? Se eu acho que ele precisa de mim, eu vou achar que se eu me afastar da igreja, a igreja vai acabar. Olha a arrogância, olha a pobreza de espírito. E tem missionário que é assim: se eu não levar a palavra, o povo vai se perder. Ah, se eu deixo o apostolado, se eu deixo o texto dos homens, se eu deixo a catequese, a igreja vai acabar. Engano seu. Talvez a igreja frutifique ainda mais se você deixar esse ofício. Porque às vezes estamos no serviço da igreja por pura vaidade. Recordemos sempre: devemos ser pobres em espírito, de forma humilde, reconhecendo a nossa pequenez, agradecendo a Deus a sua misericórdia que nos convida ao serviço, e recordando sempre que é Ele o essencial da missão, não é você, muito menos eu. E é interessante que na primeira leitura, lá da carta do Eclesiastes, vai dizer: o Senhor é um juiz que não faz discriminação de pessoas. Muito cuidado. Muitas ideologias e pensamentos
que dizem lutar por uma classe está fazendo a secção de pessoas. Dentro deste templo aqui somos todos irmãos e lá fora também. Então, muito cuidado. Nós estamos na igreja para buscarmos a unidade. Então, eu sou missionário da palavra de Deus, da verdade que liberta, para chamar os irmãos à unidade. Durante essa semana, a própria palavra também nos orientou sobre isso. E o próprio Cristo vai dizer: eu vim trazer missão. Se você assume a missão, se você assume o seu batismo e vai profetizar, pode se preparar que a partir do seio da sua família você será perseguido, caluniado. Então essa divisão é em consequência do abraço à verdade. Então não tem problema nenhum. Algumas pessoas querem romantizar a história da unidade da igreja. O problema não está na divisão, mas o que motiva a divisão. Que nós possamos entender que Deus nos chama a assumirmos a missão de forma humilde, de forma honesta, com a nossa realidade, com a graça de Deus, e recordando sempre que é Ele que faz acontecer o mistério da salvação. Eis-nos aqui, Senhor. Converte o nosso coração e nos colocamos a serviço para que o irmão também encontre conversão, mudança de